Querida igreja, nós vamos dar prosseguimento à nossa série de estudos sobre o tema Vencendo a Batalha Espiritual. Chegamos hoje ao nosso 17º encontro, trabalhando este tema da maior importância. E o nosso assunto de hoje é espíritos de enfermidade. Fique aí com a sua Bíblia, apostos, a sua caneta já à mão para assinalar. Lembrando que no aplicativo da igreja temos todas as séries de mensagens. É muito prático. Você vai lá no aplicativo e você clica em séries de mensagens. E ali está tudo já organizadinho para você. Apocalipse, versículo por versículo. Hoje é tempo. Deus de promessas, e agora batalha espiritual, de modo que você pode rever todas as mensagens ou até mesmo assistir uma que você perdeu. Hoje já é a 17ª desta série de 2024. O que é um espírito de enfermidade? Um espírito de enfermidade, meu amado, minha amada, é um demônio. Mas um demônio que se especializou em provocar doenças ou simular sintomas de uma doença. E agindo no corpo de uma pessoa, esse demônio tem a oportunidade de atormentá-la e ainda assim passar desapercebido, uma vez que a sua ação é muitas vezes com uma enfermidade natural. Pense em um espírito mau, que ao longo de milênios de anos se especializou em agir no corpo humano, provocando doenças ou simulando sintomas de doenças. Dessa forma, este demônio não apenas tem a chance de infernizar a vida de uma pessoa, mas de fazer isso na encolha, desapercebido. Porque aparentemente o que a pessoa tem é uma doença, quando na verdade o que a atormenta é um mal espiritual. Isso é bíblico, especialmente no Novo Testamento, no ministério de Cristo e dos apóstolos. Nós vamos ver o Salvador curando, nós vamos ver o Salvador expulsando demônios, mas às vezes nós vamos ver também o Salvador curando através de um exorcismo, porque o que ali se manifestava era um espírito de enfermidade. Vamos conferir? Marcos 1, versos 32, 33 e 34. A Escritura diz que, sendo já tarde e tendo-se posto o sol, as pessoas traziam até Jesus todos os enfermos e os endemoniados, e toda a cidade estava reunida à porta, a cidade de Cafarnaum. E ele curou muitos doentes atacados de diversas moléstias e expulsou muitos demônios, mas não permitia que os demônios falassem, porque o conheciam. Aí a gente vê a associação entre curar os enfermos e expulsar os demônios. Essa associação vai ficando mais clara à medida que avançamos no texto bíblico. Em Atos, capítulo 10, verso 38, o autor inspirado diz que coisas aconteceram concernentes a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Esse era o ministério de Cristo, curar os oprimidos do diabo. Vejam que aqui não se está falando de exorcismo, a simples expulsão de demônios, mas também não se está falando de uma cura dos enfermos, mas de uma cura dos oprimidos do diabo. Então estamos no terreno das enfermidades de causa espiritual, e da expulsão de espíritos de enfermidade. Jesus curava a todos os oprimidos do diabo. Bem, quando é que isso acontece?
Normalmente, um espírito de enfermidade está associado à possessão ou à opressão. Talvez os irmãos não vão se lembrar, mas lá no comecinho do nosso estudo, da nossa série de estudos, falamos sobre as 6 maneiras através das quais o diabo e os demônios operam. Possessão e opressão, tentação e acusação, aflição e obsessão. Então, quando a gente fala sobre opressão e possessão, está falando de pessoas que estão dominadas por um espírito mau ou pelo menos atormentadas por ele. No caso de alguém dominado por um espírito mau, é porque a casa está vazia, como lemos em Mateus 12, 43 a 45. Você já tem esse versinho assinalado, se está assinalando desde o começo. Agora, no caso de uma opressão, é porque a pessoa deu lugar ao diabo, segundo Efésios 4, 27. Você também já marcou este versinho. Então, ou porque a pessoa não é crente, a casa está vazia, ou porque ela é crente, mas ela tem dado lugar ao diabo, ao pecado. Ela está possessa no primeiro caso, oprimida no segundo, e a origem pode estar na herança familiar. Imaginemos, por exemplo, um espírito de enfermidade que de alguma forma passou a atuar numa família e está instalado nessa família de geração a geração. Envolvimento com o ocultismo. Nós tivemos a oportunidade de aprender isso aqui, como a tentativa de acessar o sobrenatural por meios que não são referendados por Deus, abre portas para a ação maligna na vida do ser humano. Agora, a pessoa também pode ter sido vítima de um ritual, alguém, num acordo com o reino das trevas, fez um pedido, uma solicitação de que aquela pessoa fosse atormentada. Ou a pessoa pode ter se aprofundado no pecado. Às vezes, alguém cai a níveis de degradação tão profundos que abre tantas portas para a ação maligna, e uma dessas portas pode ser aberta para um espírito de enfermidade, mas há também casos em que espíritos de enfermidade se aproveitam de lixo que a gente guarda na alma. O que eu chamo de lixo? Mágoa, ódio, ressentimento, rancor. Quem aqui gosta de mosca em casa? Ninguém, não é? Deixa eu abaixar logo a minha mão, porque eu também não gosto. Ninguém quer ter mosca dentro de casa. E se você não quer ter mosca dentro de casa, o que que você faz? Se livra do lixo. Às vezes as pessoas estão preocupadas com demônios, com espíritos maus. E elas ficam com tanto medo, e eu não quero isso na minha vida. Mas o coração está cheio de lixo. Amado, lixo atrai mosca. Lixo espiritual, mágoa, ressentimento, ódio, falta de perdão, faz com que forças sobrenaturais malignas encontrem um espaço para atuar na vida do ser humano. Então, estas são as causas pelas quais algumas pessoas acabam sendo vítimas dos espíritos de enfermidade, e isso acontecia muito na época de Jesus. Temos vários exemplos ali nos evangelhos. O pastor Pascoal Piragini Júnior vai esclarecer que nem todas as doenças são demoníacas. Claro que não. Mas algumas são. A Bíblia fala que Jesus curou pessoas de espíritos de enfermidade, expulsando demônios. A doença produzida por eles é consequência de opressão, no caso daquele que deu lugar ao diabo, ou de possessão, no caso daquele que tinha a casa vazia. Vamos ver o que a Bíblia nos fala sobre isso? Mateus 9. Eu vou dar um tempinho aí para você achar. Mateus 9, 32 e 33.
E eu sei que alguns irmãos estão assinalando esses versos. No final do ano você vai ter uma Bíblia de estudo sobre batalha espiritual só sua, com os versinhos que você marcou e os comentários que você registrou. Mateus 9, 32 e 33. Enquanto esses se retiravam, eis que trouxeram até Jesus um homem mudo e endemoniado. E expulso o demônio, falou o mudo. E as multidões se admiraram, dizendo, nunca tal se viu em Israel. As duas coisas juntas, então. Havia ali uma doença, a mudez, mas essa doença não tinha causas naturais, e sim espirituais. Havia ali um demônio. De tal forma que quando o demônio foi expulso, o mudo falou. Era um espírito de enfermidade. Mateus 17, versos 14 e 15. Quando chegaram à multidão, aproximou-se de Jesus um homem que ajoelhou-se diante dele e disse, Senhor, tem compaixão de meu filho, porque é epiléptico e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes cai na água. Agora versículo 18. Então Jesus repreendeu ao demônio, o qual saiu do menino, que desde aquela hora ficou curado. Toda epilepsia é de origem maligna? Toda mudez é de origem maligna? Não. Mas aqui nós temos dois casos em que a enfermidade era de origem espiritual. Expulso o demônio, o mudo falou. Expulso o demônio, o menino ficou curado. Essa é a palavra usada aí, curado, em Mateus 17, versículo 18. Vamos mais à frente um pouquinho. Outro caso envolvendo o ministério de Jesus. Lucas 13. E agora eu vou ler do verso 11 ao verso 13. Evangelho de Lucas, capítulo 13, versos 11 a 13. Estava ali na sinagoga uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Olha aí. Então a Bíblia diz que existe espírito de enfermidade. Lá na sinagoga estava uma mulher, e essa mulher tinha um espírito de enfermidade. E o que esse espírito de enfermidade fazia com ela? Ela andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs-lhe as mãos, e imediatamente ela se endireitou e glorificava a Deus. Eu acredito que não apenas aquela mulher estava contorcida, mas que ela sofria de dores atrozes. Mas uma vez expulso aquele demônio, ela pôde se endireitar e começou a glorificar a Deus. Que alegria! Verso 16. Porque alguns fariseus disseram, olha, não pode curar no sábado. Ao invés deles ficarem felizes porque a mulher tinha sido curada, ficaram bravos. Jesus chama a atenção deles. E no verso 16 conclui dizendo, e não devia ser solta desta prisão no dia de sábado, esta que é filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa. Então a pergunta que eu faço a você é essa, aquela mulher há 18 anos tinha uma doença? Ou aquela mulher há 18 anos era vítima de um espírito de enfermidade? Ela era vítima de um espírito mau. E Jesus sabia a diferença, porque nem sempre é fácil você detectar a diferença. Mas Jesus, como o Filho de Deus, percebia imediatamente e disse, olha, o que está acontecendo aqui com essa senhora é que há 18 anos ela é atormentada por um espírito de enfermidade, ela é escravizada por Satanás. E hoje ela foi liberta, e por isso ela pôde se endireitar. Muito bem. Agora, os espíritos de enfermidade também podem estar relacionados àquilo que nós chamamos de aflição.
Possessão demoníaca é algo que acontece na vida de alguém que não tem Jesus. Opressão demoníaca é algo que acontece na vida de alguém que não tem Jesus, ou que, tendo Jesus, deu lugar ao diabo. Mas uma pessoa pode ter Jesus, estar andando com Jesus, e ainda assim ser afligida pelo diabo. E aí nós estamos falando de aflição demoníaca, que é uma perseguição, que é um ataque do inimigo a alguém que está no caminho certo, no caminho do Senhor. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7, diz que ele foi perturbado por um mensageiro de Satanás. E Paulo chama essa perturbação de espinho na carne. Ele não entra em detalhes, mas muitos estudiosos acreditam que esse espinho na carne de Paulo era uma enfermidade, uma doença, uma dor, um transtorno. E Paulo não estava passando por isso porque ele houvesse dado lugar ao diabo. A Bíblia diz que foi enviado para atormentá-lo, para perturbá-lo. Paulo era um homem de Deus. Então, ainda que nós saibamos que no servo de Deus o maligno não toca, 1 João 5,18, há ocasião em que Deus pode permitir que o seu nome seja glorificado na vida de um dos seus filhos, através de um espinho na carne, 2 Coríntios 12, 7. Sendo esse o caso, a ação maligna pode ser permitida, dentro de certos limites. Qual é o caso clássico que nós temos disso na Bíblia? Quem lembra? O caso de Jó. Muito bem, vamos ver? Jó capítulo 2, versículos 6, 7 e 8. Disse, pois, o Senhor a Satanás: eis que ele está no teu poder, somente poupa-lhe a vida. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de úlceras malignas, enfermidade, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. E Jó, tomando um caco para com ele se raspar, sentou-se no meio da cinza. Jó tinha feito alguma coisa errada, ele tinha dado lugar ao diabo, ele tinha se metido com coisa errada, ido em um lugar que não devia? Não. Aliás, o próprio Deus dá esse testemunho. Não há na terra um crente tão bom quanto Jó. Mas Deus permitiu que ele fosse tocado pelo inimigo. Por que Deus permitiu? Deus tem os seus planos. Quando Paulo fala sobre o espinho na carne, por exemplo, ele diz que Deus permitiu para que ele não se exaltasse, não se envaidecesse. Paulo chegou ao ponto de descobrir que o poder de Deus se aperfeiçoava na sua fraqueza. E o próprio Jó, lá no finzinho do livro, vai dizer: Deus, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, Deus pode permitir, mas aí o diabo vai só até onde Deus permite. E no caso de Jó, nós vemos que, embora Deus tenha dado permissão ao diabo para tocar em Jó, não lhe deu permissão para tirar a sua vida. Agora eu quero esclarecer um ponto com você. Nem toda doença é causada por espírito de enfermidade. Alguns cristãos acreditam que doença ou é fruto de pecado ou é ação de demônio. Nem sempre. Existem doenças que são absolutamente naturais, de origem física, porque nós estamos condicionados à fragilidade humana, vivemos em um mundo caído, que não é o mundo como Deus o criou, estamos rodeados de micróbios, e por isso a maioria das enfermidades tem causa natural. E é por isso que responde bem a tratamento médico. Se você toma um remédio e você melhora, é porque o problema não era espiritual. Se o problema fosse espiritual, você tomar o remédio não faria nenhuma diferença. Mas a maioria das doenças responde de alguma forma a tratamento, sejam doenças psiquiátricas, sejam doenças físicas, porque a causa é orgânica,
Então, isso é muito tranquilo, a Bíblia endossa esse fato. Vamos citar o pastor Pascoal Piragini mais uma vez. Ele vai dizer que, com a permissão divina, um cristão pode até passar por ataques ou doenças oriundas de demônios. Mas nem toda doença é demoníaca. A maioria tem causas físicas bem definidas ou tem natureza psicossomática. A maioria. Então, cuidado com esse pessoal que diz que você tem que jogar o remédio fora, que ir no médico é falta de fé. Essas pessoas não têm discernimento e não têm conhecimento da Bíblia, da palavra de Deus. 2 exemplos que eu vou dar para você. Um do Velho Testamento e um do Novo Testamento. Isaías 38, 21. Você lembra da história? O rei Ezequias estava à morte e ganhou mais 15 anos de vida. Isaías 38, 21. Ora, Isaías dissera: tomem uma pasta de figos e ponham como cataplasma sobre a úlcera, e Ezequias sarará. Em outras palavras, orientado por Deus, Isaías prescreveu um remédio. Ele disse assim: olha, vocês vão colocar uma pasta de figos como cataplasma sobre a ferida, e o rei Ezequias, vai ficar bom. Pessoal da roça vai se entregar aqui agora, hein? Quem já fez cataplasma? Quem já colocou o cataplasma? Porque, amado, olha para mim. Naquela época não existia farmácia. Não existia farmácia. Os remédios eram remédios caseiros, descobertos pela sabedoria popular e às vezes revelados pelo próprio Deus. Querem ver outro exemplo interessantíssimo? 1 Timóteo, capítulo 5, verso 23. Não sei se você já leu esse versinho, e se você já leu, não sei se você entendeu ou ficou com uma pulga santa atrás da orelha. Vamos tentar tirar essa pulga. Paulo está escrevendo para Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 5, verso 23, e diz: Timóteo, não bebas mais água só, mas usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Pastor Marcelo, que negócio esquisito, o Paulo está mandando Timóteo beber vinho. Timóteo, você é muito jovem, você é muito sério, precisa se soltar um pouco, Timóteo. Né? Vai lá. Irmãos, é isso que está sendo ensinado aqui? Não, é uma questão de saúde. Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, você está sempre doente. Você tem uma constituição física que não é privilegiada. Você é um rapaz que está sempre doente. Timóteo era um gigante espiritual, discípulo do apóstolo Paulo, líder da igreja de Éfeso, um jovem honrado por Deus, mas ele tinha muitas enfermidades. E Paulo está dizendo aqui, ele tinha muitos problemas digestivos, muitos problemas de estômago. Então Paulo está dando um conselho: Timóteo, quando você for beber água, não beba só água, coloque um pouco de vinho, por causa das tuas frequentes enfermidades. Alguns estudiosos entendem que a ação do vinho era uma forma de compensar o teor alcalino da água lá em Éfeso. Aparentemente, a água das fontes de Éfeso tinha muita mineralidade e era uma água fortemente alcalina. De modo que o Timóteo, chegando em Éfeso, para pastorear em Éfeso, não se deu bem com aquela água. Não sei se você já passou por isso. Ir para uma cidade, para um lugar onde você não se dá bem com a água dali. Os moradores já estão acostumados, mas você que veio de fora passa mal. Então, algo que poderia
ajudar Timóteo era colocar naquela água um pouco de vinho, porque o vinho é ácido. Então haveria um equilíbrio entre o excesso de teor alcalino da água com um pouquinho do ácido do vinho, e aquilo ia funcionar. Eu lembro a você que naquela época não existia farmácia e todos os remédios eram caseiros. Então, o que nós temos aqui, de fato, é um menino doente. Timóteo tem problemas de saúde, frequentes enfermidades, sofre do estômago. E nós temos o apóstolo Paulo, homem poderosamente usado por Deus. Qual é a solução que Paulo encontra? Opção A: expulsar um demônio. Opção B: fazer um milagre. Opção C: passar um remédio. Nesse caso, ele usa a opção C. Ele prescreve. Paulo expulsou demônios muitas vezes. Paulo curou enfermos muitas vezes. Mas, irmãos, nesse caso, a indicação era de remédio. Olha para mim, presta atenção. Vai haver situações na sua vida em que a vontade de Deus para você vai ser tomar um remédio, fazer um tratamento. Sabe por quê? Porque o médico é Ele. Deus é o médico dos médicos. E se você for no consultório de um médico e falar: doutor, eu estou com um problema tal, e quero que o Senhor me passe o remédio tal, o médico vai olhar na sua cara e perguntar: meu filho, o médico aqui é você ou sou eu? Se Deus é o médico dos médicos, eu posso pedir a Ele que me cure. Agora, como vai curar? Isso é com Ele. Às vezes Deus cura no estalar de dedos. É o que nós costumamos chamar de milagre. Outras vezes Deus cura através de uma cirurgia, de uma dieta, de um exercício, de um remédio, de um tratamento. É Ele que decide. E você recebe com fé e dá graças a Deus. Amém? Eu acho isso tão bonito que um homem tão poderosamente usado por Deus como o apóstolo Paulo, que curou tanta gente, tivesse um colaborador íntimo, um filho na fé, que tinha problemas de saúde, e a solução não foi nem expulsar demônio, nem operar milagre, foi prescrever um remédio. Isso é maravilhoso. Homem de Deus não deixa de ser homem. Gente de Deus não deixa de ser gente. Eu quero concluir. Como podemos derrotar os espíritos de enfermidade? 4 dicas. Primeira, orando pelos enfermos. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Se alguém está sendo perturbado por um espírito de enfermidade, ou se você está sendo perturbado por um espírito de enfermidade, oração. Recorre a Deus, que é o dono de todo o poder. Segundo, repreendendo os espíritos. Era isso que Jesus fazia. E nós vamos falar mais um pouquinho, daqui a algumas semanas, sobre a expulsão de demônios. Como é que isso acontece? Mas eu já quero adiantar para você que há algumas ocasiões em que a gente para de orar e começa a ordenar em nome de Jesus. E poderá ser esse o caso. Terceiro, abandonando todo o pecado. Porque se eu dou lugar ao diabo, eu dou lugar ou oportunidade para que ele haja na minha vida. Preciso viver em santidade. Quarto, renunciando a toda mágoa e ressentimento. Se você não quer ter moscas, livre-se do lixo. Um autor muito experiente na área de batalha espiritual e libertação, Neil Anderson, diz que a amargura e a falta de perdão são as fortalezas satânicas mais solidamente fincadas nas mentes dos crentes e as que mais deliciam o diabo. Que palavra séria. De modo que amargura e falta de perdão precisam ser enfrentadas e vencidas para que o inimigo não leve vantagem sobre nós. Amém.
Deus nos abençoe. Eu termino com uma promessa do Senhor, em Êxodo 23, 25. Vamos ler juntos essa promessa? E eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Aleluia.